Bom, boa tarde, gente, aos seguidores da Tribuna e todos os nossos amigos de todas as nossas plataformas, de volta com o Tribuna Pod, o podcast da Tribuna. Estamos aqui com uma pessoa muito interessante para o nosso bate-papo dessa tarde, o escritor, documentarista Carlos Pronzato, que é brasileiro-argentino e também italiano, filhos, netos de italiano. Nossa presença do nosso diretor, José Paulo Gabriel. Gabriel, boa tarde. Boa tarde a todos. Presença do nosso amigo Luizinho, diretor da TV Com, a qual nos orgulhamos de ter uma parceria à TV Tribuna hoje, Luizinho. Boa tarde. E nosso entrevistado, o documentarista e escritor Carlos Pronzato. Pronzato. Bom, boa tarde a todos e todas aqui. Com esta entrevista não será em italiano, será em português mesmo. Bom, iniciamos esse nosso bate-papo perguntando ao Carlos. O Carlos veio para Maceió, já esteve em outras oportunidades, inclusive fez um livro sobre a crise da Braskem lá no início da loucura, né? Aí em 2020, 2018, 19, 20. Mas o Carlos está em Maceió para um evento bacana. Ele vai estar produzindo um documentário sobre a vida do nosso queridíssimo historiador, o professor Sávio Almeida. Carlos, qual é a proposta que você tem para trazer para o alagoano um pouco dessa história, dessa pessoa importantíssima para o Estado? Bom, primeiramente, agradecer aqui à Tribuna Independente. Eu disse que sou fã desse jornal, eu compro o jornal de papel desde que eu cheguei aqui, sempre aí nas bancas da Pajuçara ou da Ponta Verde. E, bom, já é, não sei se a quinta, sexta, sétima vez que eu venho, por extensos períodos de tempo. E o filme que me traz agora para fazer, o documentário, é sobre o professor Luiz Sávio de Almeida, que é uma figura de tamanha importância para Alagoas, e eu acho que deveria ser também para o Brasil. Eu acho que o documentário pensa nesse sentido, porque eu transito bastante esse país, vários estados fazendo filme. Eu acho que dos 27 estados, né, do Brasil, eu acho que talvez faltam uns 7 ou 8 que não fiz filme. Então, do norte a sul, leste a oeste, eu tenho transitado bastante, porque o Brasil é uma espécie de continente. Então, mas Alagoas, já tenho vindo em outras oportunidades para fazer 2 trabalhos sobre a Braskem, 2 filmes. A Braskem passou por aqui, a catástrofe de Maceió, e a Braskem também passou por aqui, a tragédia dos Flechais. Esse já foi um convite do MUBI, é o Movimento Unificado das Vítimas da Braskem. Depois fizemos também, inclusive antes fizemos um sobre os jangadeiros alagoanos, sobre uma gesta heroica de 4 jangadeiros que saíram no ano de 1922 de Pajuçara e chegaram ao Rio de Janeiro na tentativa de comemorar a independência do Brasil, não? Em 1922, nos 100 anos da independência do Brasil. Esse é um filme que se chama Jangadeiros Alagoanos, que Orson Welles não viu. Orson Welles, aquele grande cineasta, né, norte-americano, que deu uma grande fama aos cearenses, aos jangadeiros cearenses. No ano de 41, ele veio pela RKO fazer trabalhos sobre o Brasil, naquela tentativa de unificar culturalmente e politicamente os americanos e o Brasil por causa da guerra, né, naquele período. Mas ele se encantou com os cearenses e fez um filme que está no YouTube. É um filme que meio inacabado, foi uma loucura, mas deu aquela fama aos cearenses. Mas antes dos cearenses teve os alagoanos, que ninguém falou. Que foi 19 anos antes. E depois ele criou a Guerra dos Mundos. Então por isso se chama O que Orson Welles não viu. Entendeu? Um documentário que passou em vários cinemas aqui, passou no Rio, na colônia de pescadores lá no Rio, passou em outros estados. E depois fizemos o sobre Zumbi dos Palmares, outro alagoano. A dizer verdade, seria um pernambucano, não? Porque na época Porto Calvo pertencia parte à capitania de Pernambuco. Não? Mas no filme só tem alagoanos. Aliás, no filme de Jangadeiros são alagoanos, Zumbi são alagoanos, Braskem são alagoanos. Os depoimentos do documentário do Sávio certamente serão todos alagoanos. Todos alagoanos. Então só me falta o título de cidadão alagoano. Estou lutando para isso. Algum dia eu terei. Também. Mas é isso. Então hoje o Sávio de alguma maneira coroa todo esse processo de filmes, porque ele de alguma maneira tocou todos os temas
que eu venho trabalhando esses temas há muito tempo, tema indígena, tema afro-brasileiro, tema do sem terra. Então, para mim, sábio, que eu conheci justamente a partir do filme dos Jangadeiros Alagoanos. Eu entrevistei ele, foi a única vez que eu vi na casa dele, no apartamento, e eu fiquei impressionado como eu já fiquei impressionado com outras grandes figuras, de ver uma vez só e sentir essa relação energética, não, de uma figura que transcende, né, esse patamar real onde a gente vive, porque realmente é uma cabeça impressionante, além de uma militância, de uma generosidade, de tudo isso que eu fui aprendendo depois, lendo os seus livros, os livros que ele me deu na época, e os entrevistados agora. Estamos entrevistando, eu estou conhecendo muito mais essa figura, e conhecendo essa figura, conheço mais Alagoas. Gabriel? É sempre bom lembrar, Bugarelli e todos aqui, que essa entrevista o nosso podcast, Tribuna Pod, vai para todas as nossas plataformas do Sistema Tribuna de Comunicação. Vai para o Jornal Impresso amanhã, vai para o portal, vai para as nossas redes sociais. Mas é bom tê-lo aqui conosco. Mas um documentário que você fez sobre a Guerra da Água na Bolívia, em Cochabamba, me deixou meio confuso. Confuso não pelo seu documentário, porque é registro, sim, mas em termos de mundo. Privatizar água, privatizar eletricidade, a gente sabe que nós tínhamos esse slogan que nós não podíamos privatizar porque era de segurança nacional, mas hoje está privatizando tudo, é neoliberal mesmo, está tudo certo, tudo bem. Agora, privatizar em Alagoas, foi privatizada Alagoas, a água foi privatizada em Alagoas e foi fatiada em três empresas, BRK, Verde Alagoas, Água do Sertão. E lá na Bolívia, o pessoal teve sucesso, foi em 1900 teve sucesso e reverteu esse quadro da privatização, porque também lá os preços estouraram, não é diferente daqui. Aqui também os preços triplicaram. Eu queria saber de você como foi esse seu documentário lá sobre a Guerra da Água na Bolívia. Sim, a Guerra da Água é um marco em Latinoamérica, talvez no mundo, não? Porque a partir desses acontecimentos, não, que foram terríveis, não? Foi em abril do ano 2000, se instituiu depois, quando assume Evo Morales, em 2005, o primeiro Ministério da Água. Não sei se isso existe no Brasil, acho que não. Não. Ministério da Água. Temos a Agência Nacional da Água, que é a ANA, né? Não, Ministério. Não, Ministério. O Ministro das Águas. Nós não temos ainda. E isso foi instituído a partir da Guerra da Água, é decir, Evo Morales já, depois veio a Guerra do Gás, também fiz um documentário, a Guerra do Água. Só que a Guerra da Água eu não fiz em 2000, fiz em 2007, e fui depois, e peguei os protagonistas. Entendeu? Em 2000, eu não estive presente lá na Guerra da Água, estive presente na Guerra do Gás, que foi em 2003, que teve mortos, feridos, e expulsaram o presidente. Foi a sessão do Evo Morales. Evo Morales, o processo dele vem nesses anos todos. Eu faço depois também um documentário sobre Evo Morales, se chama Jayaya Bolívia, que Jayaya significa que viva, né, em língua aymara. Evo Morales Aima, por Aymara, e o processo dele, que depois descamba para outras questões, né? Eu nunca mais, não tenho ido muito mais na Bolívia. Eu tinha ido a primeira vez para fazer um filme sobre o Che Guevara, que Che Guevara ele morre na Bolívia, assassinado, né? Em 2007, naquele período. Não, fui um pouco depois da Guerra do Gás. Mas eu tenho uma história com Bolívia, bastantes filmes lá. E a Guerra da Água especificamente, a questão da água, eu achei incrível, não? Como que um povo... chega uma empresa norte-americana, se não me engano era Bechtel, que depois se expulsa, vai para Iraque, que era o período da Guerra de Iraque, e aumenta 300%. É diferente daqui de Alagoas, não, né? Não é diferente, mas o diferente talvez aumentou muito mais do que isso aqui em Alagoas. O diferente só não tem guerra ainda, né? Não. Estamos ainda no pacto ainda. Porque lá tem todo um processo indígena, camponês, de lutas, de tomas de prefeitura. Eles incendiaram as prefeituras, algumas delas, imagina. É uma situação geográfica também que tem a ver, porque Cochabamba, digamos que é a segunda cidade depois de La Paz, e tem todo um histórico indígena, e as pessoas vão para a rua e protestam, e cercam os espaços de poder.
Tanto é que eles cercaram o espaço de poder que eles ficaram na rua até os políticos não assinassem, não implementassem a expulsão da empresa. Só quando eles fizeram isso, eles retornaram. Então, há todo um processo posterior que eu já não vivi, mas aquele momento foi um marco. A luta... Foi tema de um filme, inclusive, né? Sobre essa história da Guerra da Água Americana. Filme de ficção, né? Filme de ficção. Eu acho que sim, teve também. Foi muito bom. Mas esse foi um registro que eu não pude estar presente. Estive em outros, na Argentina, por exemplo, no panelaço, chamado panelaço, que a Argentina derruba 5 presidentes. Foi em 2001, aí eu já estava, e em outros tantos processos que a gente participou. Mas água é fundamental. Eu acho que teve outros processos, umas tentativas no Uruguai. Eu fui ao Uruguai pensando que iria ter um posicionamento contra a privatização. É outro processo no Uruguai, ninguém saiu na rua, é tudo por papéis, por, entendeu? Resoluções dentro da ordem do poder. Não sei, no Brasil teve em estado, no SEDAI, no Rio, uma vez eu queria fazer alguma coisa, na Bahia com a Embasa frenou a privatização, não está privatizada ainda. Eu acho que é um problema privatizar. A Guerra da Água, nós vivemos lá desde o Rio Tigre, Eufrates, lá na Síria, no Egito, no Iraque. Sim. É antiga essa guerra e não é nada novo ainda. Não, e vai continuar, né? Cada vez menos água no planeta. É que lá na Bolívia é um enfrentamento tão sério, tão combativo, tão físico, que tudo é guerra. Guerra da água, guerra do gás, guerra da coca, que houve antes também. O cultivo da folha da coca. Luizinho? Carlos, você é um grande observador da situação mundial. Como é que você está analisando hoje esse cenário, né? Na Argentina, Milei, Trump, que me parece provoca um certo terremoto, né? A questão da Palestina, de uma guerra que continua na Ucrânia e ameaça arrastar também a Europa. Como é que você vê esse cenário todo como um grande observador geopolítico, né? Documentarista? Sim, bom, eu tenho uma linha de trabalho que é trabalhar sobre o contemporâneo que está acontecendo, não? Por exemplo, a Guerra da Água, estamos falando agora, eu fui depois, mas teve muitas situações onde eu fui no momento, como no Chile, em 2019, teve uma grande manifestação no Chile contra o neoliberalismo, e de aí surge o presidente atual, né? Como é o nome do presidente atual? Milei. Não, do Chile. O Chile é do Chile. Diga o presidente do Chile. É bom, agora me esqueci. Porque, o presidente do Chile é um de esquerda que meio... É por isso, então eu não lembro... O Barbudo. Eu não lembro esses nomes. Borac. Não. Boric. É um de esquerda meio... É de esquerda, saboado. Na verdade, ele é de acordo com a situação. Então, não, e ele surge nas manifestações estudantis. Eu estive no Chile no ano 2007, fazendo a revolta. Vigorosas manifestações contra a privatização do ensino, né? Sim, os pinguins, os chamados pinguins. Os estudantes secundaristas do Chile se chamam pinguins porque tem uma roupa que parece um pinguim, uma camisa preta, não, camisa branca, chaleco preto e uma gravatinha, tá? Os pinguins. E eles praticamente foi na época da Bachelet, da presidenta da centro-esquerda, e eles modificaram a relação estudantil com o governo de uma forma impressionante. Isso influenciou a Argentina, influenciou o Brasil. Tanto é que nas ocupações, eu estou falando de outras tantas coisas, mas tem a ver com isso, as ocupações de escola em São Paulo, em 2015, são 10 anos agora. Uma dos elementos que eles tinham, os estudantes, para ir para as escolas, ocupar a escola, foi a rebelião dos pinguins no Chile. E como que conheciam isso? Por causa de um DVD meu que circulava nas escolas, que é a rebelião dos pinguins. Então, os estudantes de São Paulo falavam, passavam o filme que eu fiz lá no Chile e ocupavam a escola. Para você ver, quando as pessoas perguntam, e aí, qual é o peso do audiovisual político? O peso é esse, que a pessoa assiste e mostra uma dinâmica de ocupação, uma dinâmica de rebelião, e a pessoa utiliza. Esse é o nosso interesse maior, como foi o interesse que tive quando eu fiz Braskem. O filme da Braskem, para que a pessoa se mobilize, ajudar na mobilização, entendeu? Se possível, ocupar essa empresa, mas, entendeu? É impossível, porque tem um interdito proibitivo, como é? Que é ridículo. Imagina na Bolívia você chegar com um interdito proibitivo. Ninguém dá bola a essa coisa. As pessoas, primeiro, têm a dignidade delas, depois vem o que os todo-poderosos assinam ou inventam para conter a questão popular.
Mas eu fui falar disso porque em alguns momentos como esse do Chile que falei agora e outros eu estive presente. Então agora eu gostaria de estar presente em muitas dessas mobilizações, mas eu estou trabalhando mais sobre questões históricas ultimamente. Por exemplo, em Portugal, eu estive agora 6, 7 meses trabalhando sobre a Revolução dos Cravos, que foi uma grande rebelião portuguesa para acabar com o fascismo de Salazar, de 48 anos, o 25 de abril. Estou trabalhando outro sobre Amílcar Cabral, que é um líder independentista africano, né, de Guiné-Bissau e de Cabo Verde, que é a questão histórica, né, porque há independências da África. Então, eu acho que, de alguma maneira, o que está acontecendo hoje é uma repetição de outros momentos, só que eu acho que um momento muito mais grave, porque, primeiro que todos sabemos no instante o que está acontecendo, e Estados Unidos, de alguma maneira, em algum momento, vai ter que ceder esse espaço, digo, não cede, ninguém cede, né? Vai ter que ser derrotado em algum tipo de enfrentamento, talvez bélico, para que outra potência assuma o papel, que é o que está acontecendo com a China, com a própria Rússia, que está se reerguendo, e o mundo está começando a ser um mundo multipolar, né? De vários espaços de poder, que é o que está acontecendo hoje. Eu acho que o caminho é esse. A guerra da Ucrânia mostra isso, né? Uma tentativa de onde Estados Unidos... o pessoal diz assim, que a Rússia invadiu a Ucrânia. Eu acredito que a OTAN tentou invadir a Rússia, não? Então, a Rússia respondeu ocupando um cenário de transição entre a OTAN e a Rússia, né? Então, isso aí, para mim, é um reflexo dessa multipolaridade, dessa tentativa de que o mundo seja multipolar, não? Porque o interesse dos Estados Unidos não é Rússia e China, né? Desde o início da guerra da Ucrânia a gente viu isso, por isso a gente fez um documentário na Argentina com grandes nomes, Atílio Borón, pessoas intelectuais que estudam o tema e muitas militantes, não? Fizemos um documentário que chama Ucrânia, OTAN versus Rússia. Então, hoje eu acho que está acontecendo isso. O cenário de Trump agora é um problema, não ter assumido. Esse não é muito diferente, no meu entender, nem de Obama, nem de Biden, nem da Kamala Harris. Para mim, as bombas continuarão caindo. Na verdade, os americanos querem os americanos, né? Os americanos amam os americanos, né? A América não tem muita diferença de um para o outro, não. A mudança, sim, na camada, digamos, dos direitos humanos, das relações do gênero, tudo isso, sim, há discursos completamente... Mas se a gente for olhar... econômica é o saque, é isso aí. Se a gente for olhar, os governos do Barack Obama foi o período em que ele fez mais guerras. Exatamente. Mais guerras do que todos os outros. Menos assim, Bush lá, com invasão na guerra do Iraque, onde eu estava presente, sim. Né, como jornalista, né, 20 anos atrás. Mas o Barack Obama foi o período em que os americanos mais fizeram guerra. Então, não é que esse ou outro... Os americanos amam os americanos. Carlos, dando continuidade, a gente está vendo aqui, o Carlos tem 90 documentários, Gabriel. Oh, meu Deus do céu. E prêmios? Tem alguns? Nós vamos abrir uma sessão na TV Com para exibir todos. Então, vai levar um bom tempo, né? O ano inteiro, 2025. Então, Carlos, queria entrar no detalhe seguinte, você é uma figura que anda, cara. Como é que você sobrevive com esses seus andarilhos de país em país? Você vai em busca de patrocinadores, você tem cotas financeiras, tu é um cara rico? Bom, em documentários... Uma mina de diamante ou uma jazida de petróleo? Não, é o seguinte... Bom, lá na Argentina não, certamente não, né? Não sei que tem alguma coisa escondida no Brasil, né? Não, a grande escola minha é o teatro, entendeu? No teatro você faz, como o pessoal fala, com uma fita adesiva e, sei lá, como se chama, um X para marcar onde o ator tem que se mover, entendeu? Esse é o básico. Qualquer um pode fazer teatro, né? Tem um amigo que fazia um curso, todo mundo faz teatro. Eu venho da literatura também, você pega uma caneta, hoje digita, escreve, entendeu? E cinema não é diferente, é cinema político, a gente faz hoje com a facilidade das câmeras mais econômicas, e o som, tudo, olha isto aqui, um som aqui, a tecnologia te dá a possibilidade de você colocar em prática o que você pensa. Agora não quer dizer que porque você aperta uma câmera, você é cineasta, porque você escreve... É um escritor, né? Porque pega um pincel, não é um pintor, entendeu? Agora, então, isso faz parte de um processo teu, de cultural, militância, e isso que é o básico. O que é importante não é o que está na câmera, o que está na cabeça daquele que tem a câmera na mão.
Então, assim, sobre a questão dos patrocínios, essas cotas tem, cotas de sindicatos. A gente procura muito o sindicato, só que ultimamente, desde a reforma trabalhista, né, desde a entrada do Temer, todo esse processo que se deu matematicamente organizado, entra Temer, depois entra Bolsonaro, não? Perdeu por um milagre, porque era para continuar por 1,8 com Lula, né? Mas infelizmente talvez continue, venha depois de Lula, alguma coisa assim, porque o mundo está se organizando dessa maneira e a esquerda hoje quase que não é mais esquerda em geral, né? Está diminuindo muito, um rebaixamento da política horroroso, né? Por isso eu não faço campanha política, nunca fiz, estou fora desse tema. Podem me convidar que eu chamo alguém. Política no sentido partidário de eleições, entendeu? Respeito os partidos, conheço muita gente, diversos partidos, né? Principalmente os mais históricos, né? Mas estou completamente fora das eleições, eu sou contra as eleições, como estão montadas. Então, por aí eu não consigo muita coisa nesse âmbito partidário, né? Consigo, bueno, eu acho que alguns se sentem até obrigados a apoiar um filme meu, porque os temas que a gente trabalha são temas sociais, sim, né, sim, muitas esse vezes, tal né? político que não quer, porque eu critico a política, fecha os olhos e escuta, nem olha, se eu escuto o discurso como uma coisa, uma narrativa inteira, 40 pessoas falando do mesmo tema, vai dizer, não, esse é o mesmo que eu penso. Só que ele pensa de uma posição que tem um recurso impressionante de dinheiro e está no esquema. Eu não estou no esquema. É decir, né? A política institucional faz parte do esquema neoliberal, por mais que seja de esquerda ou do que for. Então eu estou fora disso. Eu procuro sindicatos. Eu adoro sindicato, eu adoro, não por isso sindicato, pelo trabalhador. O que eu gosto é ver um cara trabalhando, operário, fundamentalmente. Então o operário está por trás das diretorias do sindicato. Vamos supor, aqui tem uma diretoria, vamos decidir se apoiamos para um santo ou não. Bom, se apoiam, ótimo. Se não apoiam, vou insistir. Porque eu não estou ligado em vocês quatro, estou ligado nos milhares de associados que estão atrás de vocês. Então, insisto, e vai saindo alguma... Aqui, por exemplo, esse livro teve apoios. CPT, Sinteal, Sindas, Sinfeal, Sinarqui, não, isso já é de outros estados, FNA, de arquitetos, Sintufal, pequenos apoios, coisa que tirar do bolso. Então, juntando um pouco tudo isso, você vai trabalhando. Esse mesmo do Sábio está sendo feito à base de PIX, pessoas que contribuíram, e temos uma proposta para sindicato que ainda não saiu, e algumas pessoas contribuíram com minha passagem para eu estar aqui, outra contribuiu com a hospedagem, outra comprou um cartão. E eu vendo meus livros que estão aqui. Eu tenho livros, e vou vendendo meus livros. É uma maneira de distribuir a obra. Tenho diversos livros. De poesia, voltando ao documentário. Essa parte é muito complicada. Não, mas não era nem para entrar em detalhes, não. Era só para a linha geral. Posso falar os detalhes todos. Mas voltando ao documentário do Sávio, tem uma coisa interessante que a gente estava conversando aqui antes de começar a entrevista com você, que é o batismo do Sávio numa manifestação do MST, e acabei descobrindo que o Gabriel estava nessa manifestação, Bugarelli. Eu estava 91, lá. Ele estava lá nesse dia que começaram os tiros, eu me joguei debaixo do balcão de uma drogaria que tem em frente à Assembleia. Era nego correr para tudo que é lado. Mas o que tu estava fazendo lá, tu? Qual era a sua... Eu era servidor dos gráficos. E você se conhecia? Eu era servidor público. Então, sem receber grana. Nesse dia do batismo... Como jornalista? Não, fui como servidor público, sofredor, servidor público. Atrasados. Nesse dia do batismo do Sávio, porque a gente vai descobrir o nosso presidente. Foi no período em que o governador Geraldo Bulhões tinha 2 assessores, linha dura. Coronel Rocha, secretário, comandante da polícia. Quem não se lembra do Coronel Rocha? E o Ricardo Lessa, que era o chefe de polícia. Ambos com fama de repressores. É verdade. E nesse dia que tinha uma manifestação pacífica do MST na porta do Palácio, né, coincidiu com a ida do Sávio, né, que a gente convidou ele para conhecer o pessoal do MST. Sim. Foi o dia em que o governador, usando o aparato repressivo, desceu o cacete para quebrar mesmo. Governador Divaldo Suruagi. E muita gente apanhou. Agora, o Gabriel, muito espertamente, conseguiu escapar. Acho que precisaria registrar aqui. Um balcão que me podcast. Luizinho, foi um ótimo registro. O Sávio estava lá. O Sávio estava no meio. Foi o dia que ele foi conhecer o MST. É um elemento que eu não conhecia aqui. Vamos incluir aqui
Mas inclua o Gabriel. O Gabriel, você tem que mostrar fotos daquele dia. Porque senão... Tem alguma foto, Gabriel, daquele dia? É bom lembrar, o Carlos Prosato, que o Sávio de Almeida foi nosso articulista. Sei disso. Ele escrevia para a Tribuna Independente. Foi um dos nossos grandes articulistas da Tribuna. Deixa eu comentar ao final, para não pensar que só faço filmes com Pix, né? Só para falar que muitos são convites, né? Convites, filmes. Então, Carlos, assim... o Bulgarelli me perguntou se você era rico. E eu completo agora a pergunta do Bulgarelli. Tem algum órgão cultural do governo federal que lhe banca? Porque você é um documentarista famoso. Tem documentarista que tem documentários pessoas aí, importantes. Tem pessoas aí com documentário que estão bem grana boa das áreas de cultura do... Então, e você Gabriel, tem também? Não, eu não procuro muito porque eu tenho um perfil muito anárquico, entendeu? Então não procuro muito o Estado. Entendi. Meu sonho seria que não existisse o Estado, como também os marxistas pensam, não, de alguma maneira. A abolição do Estado. A abolição do Estado, entendeu? A abolição de secretarias, a abolição de ministérios. Vamos abolir os políticos também, que pelo amor de Deus. A abolição de tudo, e cada um pensa a sua maneira. Eu acabo de fazer um documentário em Paraná, onde aconteceu talvez um exemplo único em toda a Latinoamérica, talvez, não sei se Latinoamérica, mas Sudamérica, se chama Colônia Sicília. Sim. Foi uma colônia agrícola montada por anarquistas italianos que chegaram de Itália em 1890 e durou 4 anos. E além de serem anarquistas, tinham o amor livre, que foi uma das causas da destruição, porque conviveram com uma comunidade polonesa, que era extremamente católica, e havia denúncias, e não gostavam disso. Imagina, um homem com várias mulheres, uma mulher com vários homens. Então, isso era um amor livre, porque isso quebra, de alguma maneira, a base da estrutura burguesa, que é o matrimônio. Entendi. Entendeu? E o matrimônio não só por matrimônio de homem-mulher, ou homem-homem, mulher-mulher, é pela estrutura econômica que está por trás. Qual é a sua ideologia política mesmo? Não, o pessoal fala que eu sou anarquista. Eu acho que... Eu só queria saber isso. Mas eu também sou guevarista. Eu curto guevarista e anarquista. Eu rodei Latinoamérica da mesma maneira que ele rodou, de carona. Bom, a gente vê aqui, né, então, Carlos? isso aí fez um documentário sobre Che Guevara na Bolívia. Ah, né? sim, está aí. Tá aqui na nossa pauta aqui. Mas eu quero te perguntar uma coisa, Carlos. A gente vê que são documentários bastante integrativos, né? De caráter muito pessoal. Desses todos aqui, qual foi o que te marcou mais? Bom, o do Che me marca porque, de alguma maneira, eu vivenciei um pouco o que ele vivenciou viajando. Eu não participei de guerrilhas, estive perto, porque morei na América Central nos anos 80, andando de carona, imagina, anos 80 na América Central. El Salvador, Nicarágua. Isso, mas eu ainda não fazia o que eu faço, só andava viajando, só comecei no final dos 80, realmente, a trabalhar no cinema político. Você é um viajante nato. Sim, isso aí é uma coisa que trago desde Você sempre. nasceu em província na Argentina, cara? Não, em Buenos Aires. Você nasceu em Buenos Aires. Mas na Argentina eu já fiz viagens iniciais, com 15, 16 anos. E essa questão política veio um pouco também do meu pai. Meu pai faleceu em 2009, um músico, compositor de cinema, dramaturgo e ator. E ele participou como ator de um filme, talvez o principal filme político argentino, que se chama Los Traidores, que fala da burocracia sindical. Se chama Los Traidores, está no YouTube, vocês podem procurar. Meu pai é o ator principal e o roteirista do filme. Então ele não tinha nenhuma simpatia pelo Perón? Não, justamente, não, é que assim, o Perón tem vários lados, né? É um prisma, né? Tem o seu pai. O peronismo de direita, imagina, peronismo de esquerda. De centro. E esse grupo que fez o filme, meu pai não era do grupo político, era um grupo mais trotskista, digamos, não? O PRT, e tinha um grupo de cinema, chama Cinema da Base, Sim. que fazia documentários curtas e apresentava nas fábricas, não? Para incitar os trabalhadores às revoltas. E decidiu fazer um filme de ficção. E esse filme de ficção é meu pai, que realmente é meu início, porque eu me exilei com ele, tinha 15 anos, 16 anos, ele foi para o Uruguai, depois voltou e não teve problemas com ele, porque não era do grupo político. E ele sempre falava, Carlos, não entra em partido, não entra. Isso também me influenciou. Mas
eu estou muito mais comprometido com tudo isso que já fiz do que estar, talvez, num partido, né? Porque a gente defende causas assim que você está vendo aí, mais da Praça de Maio. Então, eu quero te perguntar isso. Eu tenho no coração essa coisa das madres da Praça de Maio. Sim, não, isso é incrível. Até hoje, né, tem esse tema repercute muito na sociedade argentina. Sim, né? inclusive as avós agora, avós. Tem as mães e as avós. Né? Só para completar essa questão que o Bugarelli perguntou da Praça de Maio, que é muito parecida com a questão do filme agora que está em cartaz. Claro, claro. Né? Que Ainda estou aqui. Ainda estou aqui, que retrata mais ou menos Sim, o Rubens Paiva. Retrata o momento militar, né? A temática é diferente. Né? Só que no caso, muito grave são as crianças, né? Sequestrava as crianças e ainda dava para militares adotá-las. Não crianças de filhos de militantes de esquerda. Aí são os netos, mas eles também sequestravam jovens. Ou estavam na guerrilha ou não estavam. Mas no caso da adoção, né? Esse processo de adoção é um processo escandaloso. Você retirar adoção bem forçada militante de esquerda, né? os seus filhos, e passar para a adoção, para militares, pessoas de extrema-direita, torturadores, carrascos, isso é um impacto muito grande emocional. Mas ainda hoje presente na sociedade argentina, esse tema é muito presente. O Bugarelli teve um filme argentino e ganhou Oscar por causa desse tema, que é a história oficial. Sim, a história oficial. Em 86, se não me engano. 86. E depois teve outro, agora O Segredo dos Seus Olhos, que ganhou Oscar em 2010, também outro filme argentino, que fala de um pouco daquele período. Fala depois que uma mulher reconhece um antigo torturador. Não sei se vocês lembram desse filme. Ganhou Oscar, são 2 Oscars. Espero que o Brasil ganhe esse aí, viu? Isso é uma expectativa, ainda está cotado. Está na expectativa, né, Luizinho? O problema do Oscar é que são quase 2.000 pessoas que votam, né? Então é mais complicado do que o melhor jogador do mundo, né? Que são técnicos e diretores e tal. O Oscar são 2.000 cineastas, diretores do mundo inteiro que votam. Mas já ganhou o Globo de Ouro, já... Então já tem um caminho, percorreu um caminho bom, né? O filme, né? Sim. Acho que é uma história bastante interessante. Gabriel? O documentários é a coisa mais linda, mais gostosa de se eu sou apaixonado por documentários. E saber como é a história, né? E essa história da Praça de Maio é muitíssimo interessante. Muitíssimo interessante. Sim. E traz a atualidade de hoje para o nosso Brasil, para esse filme, né? Sim. Agora, o documentário, mas devia ter, no caso o Carlos, devia ter mais sucesso, porque aqui a Globoplay mandou nesse filme. E o seu? Não tem patrocínio. Acho que a TV Com vai fazer essa amostra, né? Essa exibição. Vamos ver se a gente... Junto com a tribuna, né? Mas o Carlos já colocou bem claro assim, que ele não vai atrás do patrocínio oficial. Tal. Então, ele já tem esse lado de não ir. Olha, eu tento, então, às vezes... ele prefere ir atrás do sindicato. E a gente sabe que os sindicatos estão vivendo um momento financeiro bastante crítico, né? Então, não, mas de vez em quando a gente... É ligado essa área, né? Luizinho é muito mais do que eu. Né? Quando tem algum contato, a gente entra em contato com alguém do governo, até se for o presidente, a gente vai, não tem problema nenhum, entendeu? Mas não é o objetivo seu de ir, não? Não é de entrada, não. Por exemplo, em editais, raramente participo. Se alguém ganha um edital com um filme meu para ser exibido, como aconteceu agora, eu vou estar aqui, vai ter 3 dias de exibição de 3 filmes alagoanos, e um edital vai ser no Cinema Pajuçara. Que vai ser no Cinearte nos dias 25 e 26. E 27. Lá no Cinearte Bugarelli, Carlos Prosato. Luizinho, professor Luizinho é professor da UNEAL e presidente do Sindicato dos Professores da UNEAL. Professor Luizinho. Sobre a Braskem. Nós, a Tribuna, ganhamos um prêmio ontem no Rio Grande do Sul. Está aqui no registro. Sim, com o tema da Braskem. Com o tema da Braskem. Um prêmio nacional. Aquele podcast que vocês estavam fazendo. Não é só podcast. Nós estamos fazendo impresso. Sim, muita coisa. Todas as plataformas. Então, esse aqui foi para o portal de notícias, foi web, e foi eleito em segundo lugar nacional. A nível nacional. Foi isso? Exatamente. Gente, olha, estamos no nosso limite dos 30 minutos que para a entrevista com o Carlos. Vamos dar as últimas perguntas ao Gabriel, ao Luizinho. Eu passo para o Luizinho para ele fazer... Não, a gente está muito assim, entusiasmado, né, com a vinda, mais uma vez, do Carlos Prosato, em particular porque, como alagoano e como a gente
conviveu, né, com o Salvo de Almeida, eu como ex-aluno, depois como companheiro de profissão, e a tribuna, que teve a honra de tê-lo como articulista, né, a gente aguarda, né, a execução desse projeto, né, a gente aguarda com muito carinho, né, e saiba que pode contar tanto com a tribuna como com a TV Com, e com os nossos empenhos pessoais, no sentido de ajudar na elaboração de mais essa obra que a gente sabe que vai ser muito importante para a cultura alagoana. Quanto tempo, Carlos, você acha que conclui esse documentário sobre a vida do Sávio? Em quanto tempo será concluído? Você tem uma ideia de time? A ideia, estamos pensando, aqui a Bienal do Livro é muito importante, congrega praticamente toda a intelectualidade, militância. A Bienal é lá no final do ano ainda, né? Na Bienal. Lá no final do ano, setembro, outubro. É uma né? boa oportunidade, acho que a Bienal... Um excelente ambiente, digamos Poderá assim. ter né? outras exibições prévias, a gente pretende terminar antes, né? Mas eu acho que a Bienal seria o local ideal e o dia, o tempo ideal. Podemos até articular uma questão Tanto é que a ideia do filme surgiu eu estando na Bienal em 2023. Estava lançando este mesmo livro aqui e vi a homenagem que se fez a ele, né? Teve uma homenagem, não sei se foi a Edu Neal, Edu Fau, que fizeram uma grande homenagem a Luiz Sávio. E aí surgiu, não? Porque as ideias surgem às vezes assim, né? Eu não, vamos começar a pensar num trabalho de homenagem em um documentário, né? Não apenas em pessoas aparecendo na tela, isoladas, cada uma dando um depoimento. Ok. Bom, gente, em breve a gente vai ter aí os documentário sobre a vida do professor Sávio. O nome, quer que diga o nome do filme? Sim. Professor Luiz Sávio de Almeida, a história escrita no chão. No chão. É uma palavra complicada. É um título grande, mas vai pegar. Bom, agradecer aqui ao nosso diretor, João Paulo Gabriel. Obrigado ao grande escritor e documentarista Posato. Ao Luizinho. A gente tem que mais que agradecer a presença do companheiro Carlos e esperar mais esse projeto. E é uma grande oportunidade, né, o lançamento dele na Bienal. A gente vai estar junto, cobrindo e apoiando essa iniciativa. Carlos. Pronto, eu agradeço o espaço, poder falar de Luiz Sávio de Almeida, poder falar de Alagoas, poder falar de América Latina, poder falar do mundo um pouquinho, e num espaço que é parceiro do que a gente faz, né? Então, muito agradecido e vamos lá. E espero estar presente no dia da estreia, porque a gente viaja e não sei se estarei aqui, mas espero estar aqui com vocês. Muito obrigado. Agradeço ao Gabriel, Luizinho e ao escritor Carlos por esse podcast, o Tribuna Pod. Nos próximos dias aí vocês vão poder acompanhar todo esse material produzido aqui pela nossa equipe de reportagem em todas as nossas plataformas, no Instagram, lá na TV Com, no nosso impresso, o Tribuna Independente, e lá no nosso site, o Tribuna Hoje. Muito obrigado e valeu aí. Tchau, tchau.